Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, Jesus nos ilumine. Neste domingo, que possamos ter a permissão de adentrar aos vossos lares para um breve comentário do Evangelho do Cristo, para que nós possamos refletir, não só no dia de hoje, como na semana toda, no mês, no ano, o que é importante deixar marcado esta palavra do Cristo em seu coração. Escolhemos um capítulo do Evangelho, que é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. É a primeira parábola. Perdoai para que Deus os perdoe. Nós temos que sair de dentro de nós para conseguir perdoar o outro. Mas nós, em centenas de séculos, carregamos dentro de nós não o que Jesus falou a Pedro. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas carregamos a raiva, carregamos o rancor, carregamos o ranço dentro de nós, algo que nos motiva ao mal. Tudo que é amargura, desespero, em decorrência do outro, nós carregamos. E como vamos perdoar? Nós precisamos aprender a perdoar. Se seguimos o exemplo do Cristo, vamos a uma casa de oração, conversamos com o instrutor, o padre, o pastor, o dirigente espírita, entre outros. Vamos lá, se mobilizamos, vamos lá para ter caridade, com aquela carinha de vítima, para melhorar. Nós vamos lá, claro que vamos. É uma casa de oração, mas saímos de lá e vamos novamente falando mal do outro. Não conseguimos enxergar o outro. E diz, Deus cura. Eu vou orando, falando com Deus, no pé do ouvido de Deus, e Ele vai tirar isso do meu coração. Tirar o quê? Tirar esse mal que eu carrego. Por isso que eu fui na oração. Mas quem tem que tirar é você. Deus nos orienta. Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida para nós começarmos a aprender a perdoar. Você não conseguiu ainda? Tem vários exemplos. Vários exemplos. Outro dia eu estava ouvindo uma jovem e ela havia se separado do companheiro e ela só repetia isso. Eu tenho nojo dele. Eu só tenho ódio. Que ele me humilhou tanto. Ele me deixou à míngua. E me dizia depois dos xingamentos que me amava muito. E eu fiquei à mercê dele por alguns anos. E eu tenho ódio dele, eu não consigo me libertar dele. Então é interessante essa colocação. E vai na igreja e não consegue perdoar. Olha o duelo que ela está travando com ela. Olha quanto tempo ela carrega isso consigo. Eu vou dar um exemplo figurativo aqui. Que você não me ama, que você tem ódio de mim, você odeia o Eduardo. Odeia. Você me odeia por N fatores. Tá bem? Eu sou dono de você. Como assim, Eduardo? Você me odeia. Você não consegue nem ouvir falar o meu nome. Você vai em determinadas festas ou determinadas igrejas, ouve falar no meu nome, você tem aquele rubor de ódio. Você é minha escrava. Porque você não sai das minhas correntes. Porque você me odeia. Você tem ódio de mim. Imagine tantas e tantas pessoas, essa jovem que se separou, ela continua escrava do ex-marido dela. Do namorado dela, desculpe.
Ela continua escrava, ele continua tendo poderes sobre ela. Como eu posso ter poderes sobre você? Porque você me odeia, você tem raiva de mim. Como é que você vai me perdoar? Mas esse é um aprendizado da vida. Eu já vi tantas e tantas histórias, tantas, que se perde tantos e tanto tempo. Por exemplo, uma senhora que eu ouvi, tipo, com 70 anos, idosa. E a primeira pergunta que eu fiz a ela foi: por que a senhora não perdoa? Ela falou: não consigo. Eu falei: mas isso já fazem 30. Ela falou: não, fazem 50 anos. Para mais. Eu já até sonhei com ele e disse no sonho que eu não perdoaria ele. Ela ficou acorrentada a ele por 50 anos, por 60 anos. Ele tinha o poder sobre ela. Ela era escrava dele. E continua, porque a tela mental dela, do pensamento, ela continuava no mesmo ódio. E não conseguia se libertar, se transformar. Este é o aprendizado do perdão. Por que ainda temos esse orgulho dentro de nós? De odiar. É como eu te disse, imagine você me odiando. Você só de ouvir o meu nome, você fica preso a mim. Fica preso. Você é minha escrava. Eu sou dono de você. Porque você não consegue me perdoar. Essa senhora é a mesma coisa. Quantos anos, quanto tempo ela perdeu da vida? Amarrada ao ódio, amarrada ao rancor. E dizendo interiormente que não iria perdoá-lo. E teve a oportunidade dos anjos, dos arcanjos, de permitir o sonho dela com ele, que ele já havia partido. E ela olhar para ele e dizer: não te perdoo. E ela frequenta uma casa de oração. Quantos de nós pelejamos? Quantos de nós ainda somos escravos de muitos? Quando você não perdoa o outro, quando você não quer perdoar o outro, você se torna escravo do outro. Ele continua sendo dono de você. Quantos que nós não perdoamos até os dias de hoje? Quantos? Você já fez esse cálculo? Vamos voltar à mensagem do Cristo, que ele disse a Pedro: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? E eu dizia do homem velho que você carrega, um homem rancoroso. Mas eu não consigo, Eduardo, perdoar uma vez. Eu já carrego isso há muito tempo. Imagine você morrer com isto. E você se defrontar com aquele que você não perdoou em algum outro lugar. E você foi escravo ou escrava dele a vida toda. Como aquela moça que me falou: eu tenho ódio, eu tenho nojo dele. Meu estômago faz mal, a minha mente fica vigorosa. Quer dizer, ele dominou a sua mente. Porque você não consegue lembrar daquela pessoa sem ter ódio. Então, ele conseguiu dominar a sua mente. Mas ele não fez nada. Quem fez foi você, que continua vinculado a não perdoá-lo, a não amá-lo. E Jesus nos disse isso. Quantos séculos já se passaram? E ele, na cruz, olhou ao Papai do céu e disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Já lembrando que nós teríamos essa derrocada durante a nossa vida. Eles não sabem o que fazem. Não sabem. Até os dias de hoje, não sabemos perdoar. Esse é o nosso aprendizado. Eu tenho que ter uma decisão sóbria. Eu preciso perdoar.
Uma vez uma pessoa me perguntou, mas como eu faço isso? Perdoe. Ah, mas ele vem na minha mente. Desfaça aquilo. Não diga mais, eu esqueci. Esquecer não é ter uma decisão nobre de dizer, não tenho mais nada. Perdoei. Fiz o meu melhor. Ele segue a vida dele. Ah, mas e se de vez em quando vir à minha mente esta pessoa? Ore. Aí você está tendo o padrão de uma oração que você conseguiu. Você teve esse feito. Mas não ser escrava dele. Então, como eu dizia, sobre mim mesmo. Se você não gosta de mim, se você me odeia, eu sou seu dono. Olha que heresia. E é verdade. Porque nós padecemos no erro por séculos de um pensamento doente. De não conseguir ouvir o não. De não conseguir ouvir o não. E como eu faço isso? Qual é a fórmula mágica? Tem uma fórmula mágica mesmo. O Evangelho nos traz isso. Nos traz. O auto-perdão. Eu preciso começar por mim. Eu preciso começar por mim. O auto-perdão. Sem culpas. Quando eu tiro a culpa do meu coração, eu consigo perdoar. Eu se torno uma pessoa mais leve. Muito mais leve. Não doente. Então imaginemos isso. Você já deve ter amigos que disseram a mesma coisa. A mesma coisa. Eu já tive várias e várias histórias. Aquela senhora é uma delas. Uma outra senhora me disse quase que a mesma coisa. Um dia eu vou morrer. E ela não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar. Um dia eu vou morrer. E eu vou encontrar essa pessoa. E vou lá tirar satisfação dela. Por que ela me fez aquele mal? Quanto tempo se perdeu com aquilo? 10 anos? 15 anos? Quanto tempo esta pessoa ficou acorrentada, escrava daquele sentimento? Então seja decisivo. O auto-perdão começa com você. No mínimo nas orações. Quando falamos do Pai Nosso, perdoai os nossos ofensores. Mas me perdoe, Deus, pelas minhas ofensas. É o pecado, eu, pecador. Perdoai as minhas ofensas. Para que o outro me perdoe. Aí eu estarei me reconciliando comigo, me auto-perdoando e perdoando aquele que está no meu caminho. Esse é o aprendizado do perdão. Você consegue? Faça uma anamnese hoje. Quantos que são donos de você? Quantos? Quantos que você não está vinculado a uma escravatura de emoções e que você não conseguiu perdoar no decorrer da sua vida? E se perde tempo com nada. Vamos pensar sobre isso? Ah, Eduardo, eu não quero ser mais escravo. Eu não quero ter dono de mim. E tem. Se você não conseguiu, como aquela moça que separou, aquela senhora, outra senhora. Só para encerrarmos o Evangelho de hoje, já que estamos falando do perdão e desse aprendizado, uma vez atendi uma mulher e ela chegou e ouvindo, tem que falar para ela sobre o perdão. Ela sentou na minha frente e eu disse a ela, primeira coisa, perdoe o seu ex-marido. E ela me disse assim, e uma mulher religiosa. Religiosa. Eu posso perdoar tudo e todos, menos ele. Nunca irei perdoar ele. De tudo que ele fez contra mim. De tanto que ele me humilhou. De tanto que ele me humilhou na minha vida. Nunca irei perdoar. Mas eu comentei com ela. Perdoai para que Deus perdoe. Não importa nem Deus aí. Nunca perdoarei a ele. Agora,
diante de tudo que nós conversamos hoje, esta mulher, ela não está escravizada a ele? O pensamento dela só pensa naquilo? O ex-marido dela continua dono dela e ela escrava dele, porque aquele pensamento não saiu dela. Não saiu dela. Então, seja decisório. Tome uma decisão ímpar. Perdoe hoje. E serás mais leve, será mais feliz. Eu já tive várias oportunidades de perdoar e de ser perdoado. Sou uma pessoa leve. Não sou rancoroso, ou não quero ser rancoroso. Não desejo o rancor na minha vida. É a mesma coisa você. Se ponha no lugar do outro. Perdoou? Não é esquecer, é tomar uma decisão sábia. Aquele pensamento ainda veio? Ore, estou mais leve, estou mais feliz. O perdão nos traz a liberdade de ser mais feliz, de não viver enclausurado, sendo escravo, tendo vários donos. Não precisa disso. Não precisa disso. Pense sobre isso. Vamos ser mais leve. Perdoe já. Já, agora. Sem rancor de você mesmo. E do outro. Vamos lá? Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine a cada dia mais. E eu vou continuar pedindo a você, não esqueça de dar o seu joinha. O joinha conta muitos pontos para o YouTube, para ele apresentar os nossos evangelhos e compartilhar os nossos evangelhos a muitos, a muitos. E compartilhe você com os seus amigos. Você lembrou de vários amigos que não conseguem perdoar. O ex, a ex, o outro, o filho, entre todos, parentes, e vai por aí. Lembre-se de Jesus. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Até os dias de hoje, ainda não sabemos perdoar. Mas o aprendizado de hoje é: perdoe, perdoe, se ame, ame o seu próximo. Bom dia, bom dia!